E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel, sou bacharel em Física pela USP, tenho mestrado em Engenharia Mecânica pela Poli e hoje eu trouxe para vocês 2 exercícios de geometria do Enem, daquele tipo que você lê, é difícil de entender, difícil de saber o que está pedindo e eu quero te ajudar a sintetizar as informações, captar o que é importante e resolver o problema. Esse é o exercício que vamos fazer hoje aqui, beleza? Então, vem comigo, fica até o final. Fica até o final do vídeo, vamos resolver esses 2 casos aqui, vai ser muito importante para você se preparar para as suas provas, para o seu vestibular e eu quero te ajudar a chegar cada vez mais bem preparado lá no seu vestibular, beleza? Se você está gostando do meu conteúdo aqui no YouTube, então deixa o seu like, se não é inscrito ainda no canal, acompanhe esse vídeo até o final, você vai curtir o conteúdo, vai se inscrever aqui, vai passar a acompanhar meus conteúdos semanais de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Beleza, pessoal? Temos aqui a questão 159 da prova de 2014 do Enem, prova azul, tá bom? É um problema que exige bastante interpretação para fazer os cálculos e chegar na resposta que você precisa aqui. Então, é um problema de geometria, um problema que exige bastante para você fazer. Vamos fazer ele aqui com calma para você ver como que é aplicada a geometria aqui, e aí você vai entender que a interpretação aqui é muito importante. Vamos lá. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 metros e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçãs devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e entre as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é... Pessoal, vamos para as informações importantes aqui. Primeiro, espaçamento entre as mudas tem que ser de 3 metros. Beleza? Só que não só entre elas, tem que ser também entre elas e entre as laterais. Então, informação importante. Outra informação importante, ela vai fazer as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Outra informação importante. Então, nós vamos ter que obedecer isso aqui para fazer o problema, tá? Isso é obrigatório. Então, vamos lá. Fazer o problema aqui é o seguinte, Eu vou desenhar aqui, então, o terreno e nós vamos fazer esse problema para vocês verem. Bom, eu tenho aqui uma altura de 11,5 metros e eu tenho um comprimento de 14 metros. Então, esse terreno vai ser, assim, um retângulo. Tá aí o meu terreno. E aí, vamos atender o que ele falou. Tem que fazer as covas aqui, alinhadas com o lado de maior extensão. Tem que estar a 3 metros de distância das laterais dos terrenos e tem que estar a 3 metros de distância entre elas também. Então, vamos passar uma linha aqui vertical, de modo que a distância aqui, entre a lateral do terreno e essa linha tenha 3 metros. Isso obedece já ficar 3 metros de distância dessa lateral aqui. Agora, fazer uma linha horizontal, o mesmo critério. Eu vou fazer essa linha que tem aqui, 3 metros aqui, beleza? Então, obedeci ficar a 3 metros de distância dessa outra linha aqui. Então, a minha primeira cova vai ser nessa posição aqui. A posição de intersecção aqui dessas duas linhas. Essa posição aqui satisfaz estar a 3 metros de distância das laterais. Beleza? Vou repetir isso lá embaixo. Repetindo isso aqui lá na parte de baixo do terreno, eu vou ter então aqui uma linha aqui, que tem as mesmas condições que essas aqui, tá? Então eu posso colocar outra cova aqui, Então essa cova, elas estão a mais de 3 metros de distância entre elas? Sim, porque se eu tenho 3 metros aqui embaixo eu também vou ter 3 metros, certo? Vamos colocar aqui, 3 metros. De modo que o que vai sobrar aqui no meio entre eles, aqui, é 11,5 menos 6. Então, isso aqui, é 5,5 metros. A distância aqui, entre as duas covas. Então, tá bom. As covas estão a 3 metros de distância da lateral do terreno? Sim. Tanto dessa lateral quanto dessa lateral. Estão 3 metros de distância entre elas? Sim. Tá mais até, tá 5,5. Beleza? Então, show. Bom, eu não vou poder colocar uma cova aqui no meio, certo? Eu não vou poder colocar no meio, porque se eu colocar no meio... Se eu fizer uma linha exatamente aqui no meio, a distância entre essas linhas e a cova vai dar 2,25 metros, que é metade de 5,5. Tá? Essa distância aqui é 2,25. Então, não posso colocar uma cova aqui. Porém, eu posso colocar uma cova em outra posição aqui, em cima dessa linha central, tá? Pode ser essa posição aqui, de modo que a diagonal, tá? A diagonal aqui, vamos pegar essa linha aqui diagonal, ela tenha no mínimo 3 metros. Certo? Se essa linha tiver no mínimo 3 metros, eu posso fazer isso. Bom, pessoal, nós fizemos essa linha aqui bem no meio. Certo? Então,
a distância dessa cova até essa vai ser igual à distância desta cova até essa. Então só preciso calcular essa distância aqui, de modo que ela seja maior ou igual a 3 metros. Tá bom? Então beleza, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma distância x, que eu não sei quanto que é. Eu tenho aqui, ó, uma distância de 3 metros. E essa distância aqui entre essa cova e essa linha eu sei que é 2,25, que é a metade de 5,5. Beleza? Então o que tem aqui? Ó, um triângulo retângulo, tá certo? Tem um cateto, tem a hipotenusa, quero achar o outro cateto. Então, ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então aqui nós vamos ter, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado 9 menos 2,25 ao quadrado. Aqui é uma conta chata pra caramba. Eu vou até mudar para 5,5 dividido por 2 ao quadrado, vai ficar mais fácil. Porque é mais fácil fazer esse número ao quadrado do que esse número aqui ao quadrado. Beleza? E aí 2 ao quadrado é 4. Então vou fazer 5,5 ao quadrado. 5,5 ao quadrado fica assim, certo? Então 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 5, 25, 27. Então embaixo vai dar a mesma coisa aqui. Então vai ficar 5, 12, sobe 1, 10, sobe 1, 3. Tá? Então 5,5 ao quadrado dá 30,25. Vamos continuar aqui, então fica assim, ó. X ao quadrado é igual a 9 menos 30,25 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Vamos tirar o MMC aqui, ó, vai dar 4, beleza? Então x ao quadrado é igual, divide aqui, ó, tudo aqui dividido por 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 9, 36. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes esse número dá esse próprio número aqui. Beleza, então 36 menos 30,25. Então, x ao quadrado vai dar 5,75 dividido por 4. Outra conta chata aqui, mas vamos fazer. 5,75 dividido por 4. Finalmente deu um número exato aqui que dá 5. Beleza, então dá esse valor aqui, ó. 143, lá. Beleza, pessoal, isso aqui, ó, é uma coisa que era importante vocês terem em mente. Aproximar esse número para 1,44. Arredondar para mais aqui. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, 1,2 metros me garante que eu vou ter uma distância entre as covas de 3 metros. Então, se esse x aqui for 1,2 metros, eu estou garantido que a distância entre as covas vai ser de 3 metros. Então, pessoal, eu tenho aqui as minhas covas, certo? Então, o que acontece? Basta eu pegar agora e fazer um espaçamento desta cova para a próxima de 3 metros. E repito essas 3 covas que estão aqui. Então, pessoal, basta eu pegar essas 3 covas que estão aqui e copiar aqui, ó, garantindo que a distância entre as covas ali na linha horizontal seja de 3 metros. Fazendo isso aqui, ó, se eu garantir que a distância ali é de 3 metros, vai dar certo. Então, aqui, ó, vamos falar que tem 3 metros, aqui também tem 3. Então, vamos colocar outra cópia dessas 3 covas a 3 metros dali. Pega aqui, ó, 3 covas e coloca a 3 metros de distância de novo. De novo, 3 metros. Só que agora eu tenho que lembrar que eu não posso chegar aqui, ó, a mais de 3 metros aqui também. Então, vamos fazer uma linha aqui limitando, que é 3 metros aqui também, beleza? Aqui também tem que ter o limite aqui, ó, de 3 metros aqui, tá certo? Então vamos ver como que nós estamos até agora, se dá para copiar mais uma vez essas covas aqui ou não. Bom, pessoal, olhando para essas 3 covas aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? 3 aqui, tenho 9 metros, para 14 aqui faltam 5. Então se aqui são 3 metros, já tem 3, aqui eu só tenho 2 para andar para lá. Então não vou poder mais andar 3 metros para lá. Porque se eu andar 3, vai ficar 2 aqui, certo? Não vai dar para ir. Então, eu não posso mais fazer nenhuma cópia dessas covas aqui. E o pior, essa cova aqui, talvez ela já tenha até passado aqui. Vamos ver se já passou. Então, aqui eu tenho 3 mais 1,2, certo? Que é o x. Então, dá 4,2. Em 4,2, eu vou somar mais 3 aqui, ó, que é a distância que eu desloquei a cópia das 3 covas. Se eu somar 4,2 mais 3, vai dar 7,2, não é isso? Então, aqui, ó, é 7,2. Mais 3, 10,2. 10,2 para 14 dá 3,7. Essa cova aqui já está quase chegando aqui no limite, não é isso? Então, não dá para fazer mais nenhuma. Temos que parar por aqui. No máximo que eu consigo colocar dentro desse terreno aqui são 9 covas. Se eu fizer mais uma cova, qualquer uma nessa linha ou nessa linha, não posso mais, porque eu vou me aproximar e passar esse limite aqui de 3 metros aqui que eu tenho, tá bom? Então, deu 9 covas,
no total. Então eu tenho aqui, ó, alternativa C, a resposta desse problema aqui. Como eu disse para vocês, é um problema que exigia muita interpretação. E aí tem a questão aqui de otimização também. Tive que otimizar. Qual que é a otimização que tinha que ser feita aqui, ó? Escolher essas três linhas aqui, ó, horizontais dessa forma. Essa aqui a 3 metros de distância dessa. Essa aqui a 3 metros de distância dessa. E essa aqui exatamente no meio dessas outras duas. E aí eu conseguia fazer isso aqui. Essa não é a única opção. Eu poderia aumentar um pouquinho aqui, ó, esse valor de x aqui. Porque isso aqui que eu encontrei é o mínimo. Poderia ser um pouquinho maior que 1,2 também. E aí eu conseguiria organizar dessa forma também. Então tá aí um probleminha de matemática envolvendo geometria. Usei basicamente aqui conceitos geométricos para fazer a figura e teorema de Pitágoras para achar a mínima distância aqui, x, para eu conseguir 3 metros entre as covas das linhas superior e inferior da linha central, certo? Vamos para mais um problema então. Vamos lá, pessoal. Próxima questão aqui, ó, também do Enem de 2014, prova azul, a questão 142. Vamos ler aqui o que está falando essa questão e ver a interpretação dela aqui. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são horizontais, cuja forma é um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Aí tem uma figura aqui, ó, mostrando o prisma. Isso aqui já é muito importante, você tem que saber o que é prisma. E também tem que saber o que é prisma reto. E aí ele fala aqui, uma figurinha aqui do lado, muito importante, ó, do que é cada uma das letrinhas. Tá vendo? Então tem que interpretar isso aqui, ó. Tá vendo? O B minúsculo é a largura do fundo, o B maiúsculo é a largura do topo, C maiúsculo é o comprimento do silo e o H minúsculo é a altura do silo. Então tem que ter essa interpretação aqui. Agora vamos ver o que continua falando aqui no problema. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Bom, pessoal, aqui ó, tem interpretação, essa parte aqui, ó, muito importante, ó. Para cada metro de altura do silo, a largura de topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Isso aqui é muito importante a gente interpretar. E aí tem forragem, silagem, aqui umas palavras que podem até causar tremedeira em alguns alunos aí, que dependendo da quanto você fica nervoso nas provas. Mas calma, porque o que te interessa aqui, ó, são as informações de geometria, tá bom? O que nós temos que fazer? Determinar, a partir dessa informação que está grifada, qual que é a largura do fundo, porque só deu a largura do topo. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenhar aqui um trapézio, que é a face ali do nosso querido silo, que é dessa forma aqui, beleza? Então ele tem aqui, ó, uma inclinação aqui nas laterais, já que é um trapézio tem que ter isso aqui, né? Aí ele fala que a altura vale 2 metros. Você colocar aqui, ó, a altura de 2 metros, tá aqui a altura, beleza? E aí ele fala que cada metro de altura gera meio metro a mais na largura do topo, certo? Em relação à largura do fundo. Então aqui, ó, quer dizer o seguinte, se essa medida aqui, ó, a largura do topo, se essa medida aqui, ó, é de 6 metros, então se eu pegar essa medição aqui, ó, na metade da altura do silo, de acordo com o que está falando aqui nessa parte grifada, vai ter meio metro a menos na largura. Então aqui vai ser 5,5. Se eu descer mais 1 metro, que é aqui no fundo do silo, então vou ter aqui a largura do fundo. Se cada 1 metro da altura reduz meio metro na largura, se eu tenho 2 metros, reduziu 1 metro na largura. Então a largura do fundo são 5 metros. Aqui passou a ser 5,5 e no fundo passou a ser 5. Reduziu meio daqui para cá e meio daqui para cá. É o que está dizendo ali. Isso era super importante, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Para você calcular o volume total do silo, você teria que calcular aqui o volume do prisma, que é a área da base, vezes o comprimento desse prisma aí, que é o Czão lá, que ele deu 20 metros. A área da base é a área do trapézio, que está mostrado aqui. Então, vamos calcular primeiro a área da base. A área da base, ela é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, que é a área de um trapézio. Tá até com as mesmas letras que eu coloquei aqui, certo? Vamos lá, área da base. Base maior, 6 metros, que é a largura do topo. Base menor, 5 metros, que é a largura do fundo. Vezes a altura do silo, que são 2 metros, dividido por 2. Beleza, ó, aqui 2 corta com 2. Vai sobrar somente
6 mais 5, que costuma dar 11. Então, a área da base desse silo é igual a 11 metros quadrados. Seguindo com isso aqui, ó, a gente pode pegar essa informação aqui e aplicar na fórmula do volume. Então, o volume fica 11 vezes o comprimento, que são 20 metros. Então, o volume total do silo vai dar conta que 11 vezes 20 dá 220 metros cúbicos. Beleza, agora que sabemos o volume, tem outra informação aqui que ele passa. Ó. Aqui, ó, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se eu tenho um volume de 2 metros cúbicos em um silo, a massa de forragem que tem lá dentro é de 1 tonelada. Então ele quer saber quantas toneladas cabem no silo do desenho aqui. Bom, aqui é uma regra de 3, que é o seguinte: ele falou que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos de volume. O nosso silo tem 220 metros cúbicos, então 220 metros cúbicos vai ocupar uma massa de x toneladas. Multiplicando aqui em cruz, 2 vezes x dá 2x, isso é igual a 1 vezes 220, então 220. Portanto, x é igual a 220 dividido por 2, x vai dar 110 toneladas. 110 toneladas é o que está na alternativa A desse problema aqui. Então está aqui, ó, alternativa A é a alternativa correta desse problema. De novo, pessoal, ó, assim como no problema anterior, exige muita interpretação e manter a calma. Falou um monte de coisa aqui que não é do nosso dia a dia. Tanto é que ele pegou os dados aqui da Embrapa, tá escrito aqui, ó. Isso aqui também é muito comum nas provas do Enem. Ele pegar dados reais aí para gerar questões. Então o cara pegou aqui uns dados da Embrapa e formulou essa questão. Falou um monte de coisa complicada aqui, ó, silagem, serragem, forragem, sei lá. Porém, o que interessa para você aqui é manter a calma, coletar os dados que interessam sobre geometria, nesse caso aqui geometria espacial e plana, e calcular o que ele pediu. É isso que você tem que fazer. Parece um monstro o problema que você lê, mas se você focar nas informações importantes, você vai conseguir fazer o problema, tá bom? É isso aí, pessoal. Hoje eu quis trazer para vocês esses 2 exercícios que mostram essa capacidade de interpretação e síntese que você tem que ter para resolver os problemas. E resolvi para vocês aqui passo a passo, mostrando que, apesar da complicação do enunciado, é possível resolver com os conhecimentos que nós temos, beleza? É isso que você tem que ter em mente. Fica calma, saber que você tem o conhecimento para resolver o problema, só precisa interpretar bem e fazer a síntese dos conteúdos necessários, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa esse like, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva aqui no canal, vai me ajudar muito, vai ajudar a continuar produzindo esse conteúdo para vocês aqui no YouTube, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.